Amém? Algumas pessoas acho que viram o banner, nós trouxemos aí, e espero que Deus fale ao seu coração, que você possa participar de todas as ministrações, que você possa pedir para o Espírito Santo te conduzir no entendimento, que você possa verdadeiramente tirar proveito daquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém. O Senhor vai usar os teorias como instrumento de Deus para nos dar esses ensinamentos. Amém? Levanta sua mão para cá, vamos orar, tá bem? Pai querido, nós te agradecemos pela vida do pastor Luiz. Que sobre ele, Pai, nessa noite, com sabedoria, Pai, com unção, desça de tal maneira, Pai, aonde o teu filho, Pai, seja repleto do teu Espírito. Que ele possa trazer os ensinamentos segundo a sua palavra, fazer tudo conforme te agrada, e dar a ele, Pai, entendimento, Pai, para que possa passar a cada um de nós, Pai, e que nós possamos ter, Pai, o coração aberto para receber essas palavras, Pai, e assim aprender mais de Ti, e que a sua sabedoria seja sobre as nossas vidas, meu Pai. Pai, capacita teu servo nessa noite e dá a ele todo entendimento, meu Pai, e fala aos nossos corações. É assim que nós te pedimos, meu Pai. Louvamos e agradecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Pode se sentar, amados. Na verdade, a gente ia comentar a respeito da palavra de Deus durante, íamos fazer aí um trabalho de 4 semanas com vocês. Por quê? Eu até queria, o banner está por ali, pede para alguém trazer ele aqui para mim dar um susto no povo. Eu gosto de terror. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ia ficar, na verdade, 4 semanas com vocês aqui. Aí eu conversei com o Edmilson da nossa programação, ou seja, a nossa agenda. Nós temos aí agora, fim de ano, a pessoa que ministra a palavra de Deus, é muito difícil da pessoa marcar com determinados compromissos. Eu sou uma pessoa que, quando eu abro um compromisso com você, pode ter uma pessoa me esperando, eu estou ali. Eu não falho naquilo, porque se tem uma coisa que nós devemos preservar é a palavra de homem de Deus. Entendeu? Esse negócio da pessoa falar que faz, e quando chega na hora H, a pessoa vem, fica aqui pertinho de você, um baita do negão forte desse aqui, dá para ficar 3 horas segurando esse banner aqui. Aí, cobre a sua cabeça. Pode abaixar. Então, fica bom, né? Ele ficou assim, igual Jesus crucificado. Glória a Deus. Isso mostra que vai sofrer muito, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Então, a palavra da gente, ela tem que ter um peso. A palavra do homem de Deus, ela tem um peso muito grande. Entendeu? Por isso que quando eu abro um compromisso desse aqui, eu vou até o fim. Aí eu respeito isso. Eu tenho 2 trabalhos no mês de novembro, que são 2 congressos, que vai pegar até possivelmente o fim do mês de novembro. Aí nós tínhamos, ele falou assim, aí o pastor pode ver se o pastor vem aqui. Eu falei, possivelmente eu tenho um trabalho no domingo à tarde, eu não tenho no domingo à noite. Ele disse que eu poderia estar com vocês aqui. Mas eu conversando com as pessoas que vão fazer esse trabalho, esse congresso, eles disseram para mim que iniciaria na sexta, no sábado e no domingo. Então, 2 sexta-feira para mim, 2 quinta-feira ficou bom para mim fazer o trabalho com vocês aqui. Eu tenho dentro deste banner 7 mensagens. Então, a mensagem que nós ministramos é de 1 hora, 1 hora e 20. No caso, eu vou ministrar hoje aqui 1 hora para vocês. Se você não gostar, semana que vem, eu já sei porque você não veio. Entendeu? Então, está aqui. Nós temos a mensagem de João Batista, que é a primeira mensagem. Que João Batista, ele foi martirizado, cortaram a cabeça dele e levaram ela num prato para Herodias. Ela ficou com ódio de João Batista porque ele corrigiu o adultério dela. A segunda mensagem que nós temos aqui é
ver que umas pessoas ao redor aqui, tem um personagem que está no chão. Este personagem é Estevão, quando foi apedrejado até a morte, a segunda mensagem. A terceira mensagem, nós temos aqui um Senhor sendo crucificado de ponta cabeça, aonde as tradições dizem, porque João Batista a Bíblia relata, Estevão a Bíblia relata, mas as tradições dizem que Pedro, possivelmente, ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus foi. Este quarto personagem aqui, nós temos aqui um algoz, que é um soldado romano, que está de joelhos aqui, um homem que ele é simbólico, isso aqui, possivelmente foi de duas formas que ele morreu, de três formas. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado, arrancaram sua cabeça com um único golpe de espada. Algumas tradições dizem que o apóstolo Paulo foi colocado numa guilhotina e foi cortada a sua cabeça. E a terceira tradição diz que o apóstolo Paulo ele foi picotado, esquartejado, e todas as partes do seu corpo foi jogado em cada cidade que ele passou pregando o Evangelho de Jesus Cristo. É a tese que nós mais temos de visão, para o sofrimento deste grande apóstolo de Deus. E aqui, este personagem que está pegando fogo aqui, ele simboliza o grande servo de Deus Antipas, da igreja de Pérgamo. As tradições dizem que Antipas ele morreu de duas formas, de uma ou de outra. Ele foi assado, na verdade, porque ele foi testificado por Jesus. Ele é chamado em Apocalipse capítulo de número 2 como Antipas, a fiel testemunha. E ele foi assado vivo em um tacho de bronze, porque ele não negou o nome do Senhor. E outras tradições dizem que ele foi colocado dentro de um boi, e o boi era oco de bronze. E quanto mais o boi se aquecia, mais ele cantava e orava em nome do Senhor Jesus. E ele morreu assim assado. Este sexto personagem aqui chama. Então aguenta mais até o fim da mensagem. Esse aqui é conhecido como Policarpo. Na verdade, as tradições dizem que Policarpo foi o bispo da igreja de Esmirna, uma das igrejas da Ásia Menor, de Apocalipse, no capítulo de número 2. Então, Policarpo, por não se retratar, ele foi crucificado numa cruz, e como ele não morria, colocaram fogo na cruz, e o fogo pegou em volta da cruz, mas não atingia Policarpo. E como o fogo não atingia Policarpo, então veio um soldado também romano e deu-lhe uma espada que passou pelas suas entranhas e ele morreu. E a sétima mensagem que nós finalizamos é esta, aonde crucificaram Jesus. E o tema deste trabalho que Deus deu para a gente é o preço da unção e da glória é a dor. Diga-se comigo, o preço da unção e da glória é a dor. Aqui embaixo está escrito que estes homens são homens dos quais o mundo não era digno deles. Diga-se comigo, homens dos quais o mundo não era digno deles. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui nesta noite. Quem aqui almeja a poderosa unção de Deus? Vou perguntar de novo. Quem aqui almeja a poderosa unção do Espírito de Deus? Fala assim com a sua mão e glorifique a Jesus. Vire para o lado e pergunte para o seu irmão assim: você sabe o que é que você está falando? Olha, eu vou diminuir 10 minutos da mensagem aqui, tá bom? 10 para as 10 tá bom para a gente assim? Se na semana que vem nós podemos começar um pouco mais cedo, vai ser melhor ainda. A gente tem mais tempo para falar da palavra de Deus.
Então hoje eu gostaria de falar sobre, iniciar a mensagem falando a respeito da unção. A unção de Deus, a unção em utensílios, a unção em pessoas e a unção para o ministério. Tudo isso a Bíblia fala. A Bíblia fala a respeito de 4 tipos de unção. Então eu vou falar sobre a unção e vou falar a respeito da unção que João Batista ele recebeu da parte de Deus. Eu vou iniciar junto com a igreja no livro de 1 Pedro, onde está ali dentro do banner, o capítulo de número 1. Vou pedir a igreja que abra a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 11. Todos os cultos que nós estivermos aqui, e se você estiver aqui comigo, nós vamos estar fazendo menção destes versículos. Capítulo de número 1 de 1 Pedro e o versículo de número 11. E diz assim a palavra de Deus: indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos. Diga comigo, sofrimentos. Vou ler mais uma vez. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os que a Cristo havia de vir. Amém, Jesus. Agora vamos lá para o livro de Hebreus 11:37, tá? É antes de Pedro, aí vem Tiago e Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 37. E diz assim a palavra: foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém, queridos? Irmãos, vamos lá então para a palavra de Deus. Eu disse para vocês aqui antes de iniciar essa mensagem que a Bíblia Sagrada ela indica para nós vários tipos de unção, das quais 4 unções dentro da Bíblia Sagrada mostra para nós de que forma que os homens eles agiam no passado. Existe a unção de azeite em utensílios, em objetos. Existe a unção do azeite em pessoas que são ou estão enfermas. Existe a unção no tabernáculo ou na casa de Deus. E por fim, existe a unção que é da parte de Deus, ou seja, a unção poderosa de Deus na vida do homem. E nós queremos mostrar isso para a igreja dentro da Bíblia Sagrada. No livro de Gênesis, no capítulo de número 31, a Bíblia diz, no versículo de número 13, Deus se apresenta para Jacó e diz para ele, 31, versículo 13, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna. Olha só, eu sou o Deus de Betel, onde
escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 28, e no versículo de número 18, Jacó, ele levanta-se de madrugada, ele toma a pedra que ele havia colocado para o travesseiro, no verso 18, e erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. Então é um costume muito antigo isto, dos servos de Deus ungirem utensílios e consagrarem a Deus. Então este é o primeiro tipo de unção. Quando alguém buscava Deus, ele pegava uma pedra, no caso aqui de Jacó, ele pegou uma pedra, cansado de uma viagem, ele deitou-se sobre a pedra, e então quando ele se deita, ele tem um sonho, e neste sonho ele vê uma escada de ouro, que vem até a terra e sobe até o topo dos céus. Ele vê os anjos de Deus descendo e subindo naquela escada, e vê Deus em pé, quando Deus diz para ele assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o teu pai, e esta terra em que tu está, eu darei a ti e à tua descendência. Quando Jacó desperta daquele sono, então ele pega esta pedra e derrama azeite na pedra. Então ele chama aquele lugar de Betel. A partir de hoje, este lugar está consagrado para ser conhecido como a casa de Deus. Por isso Deus se apresenta a ele e diz: eu sou o Deus daquela pedra que estava lá quando você ungiu aquela pedra. A Bíblia Sagrada, ela fala também a respeito da unção de pessoas. No livro de Êxodo, no capítulo de número 30, livro de Êxodo, o capítulo de número 30, a Bíblia Sagrada diz assim, verso 24: de acácia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e do azeite de oliveira, disto farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Veja bem, os homens então, eles faziam isto: está a tenda, está a arca e está o testemunho. E hoje nós temos isto como o templo, como a parede, ou o lugar onde nós adentramos para poder louvar, para podermos buscar a Deus. Então Deus está dizendo aqui, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a sua pia, e assim consagrarão estas coisas para que sejam santíssimas. Então da porta para dentro, tudo que tem aqui é santíssimo ao Senhor, está consagrado, está ungido a Deus, foi derramado o óleo, o azeite. Eles tinham o costume de fazer isto. Então, no caso, nós temos aqui esta mesa de som, esta aparelhagem, esses bancos, cadeiras, esses instrumentos que está aqui, é o altar de Deus. Esse altar que nós estamos falando aqui é santo, é consagrado a Deus. Isso não pode ser emprestado para baile, não pode ser emprestado para forró, não pode ser emprestado para comício lá fora. E o que está dentro desta casa de oração é para ser usado para a glória e louvor ao nome do Senhor. Não adianta, por amizade, por parcialidade, o pastor da igreja chegar e querer emprestar isso lá para fora, porque Deus não aceita. O que é de Deus é santíssimo, é consagrado, desde lá da porta até aquele altar. Tudo que tem aqui pertence a Deus. Não é do pastor Edmilson, não é da Silvana, não é do povo, é de Deus. Tem que ser respeitado, porque Deus, Ele é santo, e tudo aquilo que é da casa do Senhor, segundo a Bíblia, é santíssimo ao Senhor. Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor?
Levítico, falando-se da unção, né? No livro de Levítico, no capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada, ela diz desta forma: em seguida tomou Moisés, no verso de número 29, de Levítico, capítulo de número 8, verso 29, tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor, e era porção era porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. E tomou também Moisés o azeite da unção, e também tomou Moisés o azeite da unção. O azeite da unção. Mais forte, o azeite da unção. O azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre a sua veste. Ele espargiu o azeite da unção sobre Arão e a sua veste. Ele espargiu sobre Arão e a sua, sobre Arão e a sua, e isto era também santíssimo ao Senhor. O azeite, ele era lançado, ele era espargido. Sabe o que significa isso? Que a pessoa que recebe o azeite de Deus, a unção de Deus, quando o pastor da igreja, ele vai e derrama o azeite, seja para qual for o ministério que a pessoa vai exercer dentro da obra de Deus, ou diácono, ou presbitério, ou evangelista, ou missionário, ou bispo, ou ancião, como a Bíblia também fala no ministério, que no caso aqui a congregação cristã tem os anciãos que substituem os pastores, o apóstolo, né? Tudo isso é derramado azeite, é espargido azeite, e tanto nele quanto na sua veste, a pessoa passa a ser consagrado para a obra de Deus. Agora eu quero explicar para você o que é o consagrado para a obra de Deus. Quando é derramado o azeite, a pessoa ele tem que ter uma conduta santa, uma conduta reta, uma conduta pura diante da igreja e diante da sociedade. A sociedade tem que olhar para esta pessoa e ver: ali vai um homem de Deus, uma pessoa consagrada. E até a nossa veste, ela tem que ser consagrada ao Senhor, né? Lembro-me que um dia tinha uma moça que havia emprestado uma veste sua para uma amiga dela que achou aquela veste bonita, e então ela disse: empresta essa veste para mim ir para o baile. E então ela foi repreendida por uma pessoa superior a ela, dizendo: olha, tudo que é seu, tudo que é do cristão é consagrado a Deus. A tua veste, tudo que é teu é consagrado a Deus. Até a maneira de você se vestir, a maneira de você, tanto as mulheres quanto os homens, se comportarem e se vestirem perante a sociedade, nós temos que saber o que nós vamos usar, porque a nossa veste, ela está consagrada a Deus. As pessoas olham para nós e têm um respeito em nos ver e ver que nós somos homens e mulheres de Deus. Eu me considero e me julgo um homem de Deus. Não vou dizer grande, porque grande ninguém, grande é Jesus. Mas eu sou um homem de Deus e quero acreditar que estou pregando a palavra de Deus para uma igreja que está repleta de homens e mulheres de Deus. Quem se considera assim, levante a mão, eu digo a glória no nome de Jesus e aplauda o Senhor bem forte se você é homem e uma mulher de Deus. Falando-se sobre unção, né? A terceira coisa que nós podemos falar a respeito da unção é que a unção, o azeite, ele é usado para curar enfermos. Ele é a simbologia do poder do Espírito Santo para as vidas que estão enfermas. No livro de Marcos, no capítulo de número 6 e no versículo de número 13, a palavra diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos,
discípulo, chamou os seus servos e então Jesus consagrou eles, colocou sua mão sobre eles, ministrou uma unção sobre eles e disse para eles assim: ó, vai e cure os enfermos e ressuscita os mortos. Os discípulos foram, e a palavra de Deus está dizendo aqui para nós que então, no verso 12, saindo eles pregavam a palavra para o povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam, verso 13, muitos enfermos com óleo e os curavam. É a palavra de Deus que está falando. Então, a unção é isto, a unção serve para isto, para consagrar os utensílios a Deus, para consagrar a casa de Deus, para consagrar a vida do ser humano, a vida do homem, para curar os enfermos. Por isso que muitas vezes é importante a pessoa, quando chega na igreja, ele está enfermo, o pastor vai com o azeite da unção, ora e coloca o azeite e unge a pessoa e decreta ali o milagre, e com certeza Jesus Cristo, através do Espírito de Deus, ele realiza o seu milagre nessa vida. Meus queridos irmãos, agora em quarto item, a unção que eu disse, quem aqui gostaria de receber? A poderosa unção de Deus. No livro de Atos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 38, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Atos capítulo de número 10. É esta unção que eu quero falar para vocês. É a respeito desta unção que eu quero falar com a igreja nesta noite. O verso 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Como Deus o quê?